Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Jornada Além das Fronteiras, onde eu converso sempre com uma pessoa que cruzou algumas fronteiras, não só a barreira de vir de um país para o outro, mas também o fato de quebrar as barreiras aqui de aprender a cultura, aprender a língua e outras coisas mais. E hoje é interessante, temos uma jovem que não só é jovem de idade, mas também é jovem aqui na América. Nós temos a Júlia, que chegou em julho do ano passado e vai contar um pouquinho da sua história desde a vinda do Brasil e agora toda esta nova experiência aqui nos Estados Unidos. Então nós temos a oportunidade de ter aqui conosco a Júlia, que chegou em julho do ano passado e vai nos contar um pouquinho da sua experiência na América. Então, Júlia, conte-me. Eu sou a Júlia, né? Para mim é um prazer estar aqui explicando, falando melhor um pouquinho da minha história aqui, que não é muito longa, né? É uma história curta, mas que tem algumas coisinhas para falar, né? Começando com o Brasil, me conte. Como é que foi essa expectativa de vir para a América? O Brasil foi, acho que a parte mais complicada foi essa parte do Brasil, enquanto eu tava lá. Porque vinha aquela ansiedade de vir pra cá, quando eu vou estar lá, tudo vinha na cabeça, assim. O fato de deixar minha família no Brasil, deixar meu cachorro. Tem um cachorro no Brasil que é uma coisa... Cachorro? Um Max, gente. Eu falo do Max, eu já começo a ficar triste, assim. Então eu tenho que falar moderadamente do Max. Aquele poodle branquinho? Aham. Então, lembrar que eu tinha que deixar o Max lá sempre foi um assunto complicado pra mim no Brasil. E amizades, família. Então, eu comecei no Brasil já, meio ansiosa pra saber como que ia ser isso. Então, a fase que eu digo mais complicada é essa fase da mudança mesmo. Que você não sabe como vai ser no outro país e você tem na sua cabeça sempre o pior. Você nunca vai ter o melhor assim. Eu não tinha o melhor. Eu não tinha que eu ia fazer vôlei, que eu ia ter que criar amizades. Eu sempre tinha o que eu ia ter que deixar no Brasil. Então, quero dizer, pensava mais no que ia deixar e não no que ia conquistar, no que ia adquirir, nas novas amizades. Exatamente. E eu lembro que eu pensei que eu ia ficar assim, todo dia chorando quando eu cheguei aqui. Mas eu conheci pessoas muito incríveis na sua igreja, por sinal, que sem dúvidas me ajudaram muito a construir essa estabilidade aqui. Muito bem. Me conte sobre como é que foi o primeiro dia, vamos supor, que você chegou e de repente saiu do avião, ou a experiência do avião. Quando eu cheguei, assim, eu nunca tinha feito uma viagem tão longa, né? Nunca tinha saído do meu país. Também é uma coisa legal de falar. Nunca tinha saído do Brasil, então eu nunca tinha feito uma viagem tão longa. Assim, o avião não foi problema, sabe? Porque eu dormi muito. Mas cada pouso que a gente fazia, eu chorava, assim. Eu já começava a pensar, eu já chorava. Mas foi muito tranquila a minha viagem, assim, da vinda pra cá. Eu cheguei, assim, era verão, foi bom, assim, eu tava de férias. Então, eu tava tranquila até aí, sabe? Foi um momento que eu pude desenvolver um pouquinho do meu inglês antes de realmente chegar na escola e passar alguma vergonha, talvez. Sim, mas no avião. Saiu do avião e aí? Vixe, no avião eu Quando olhou assim, conheceu o Queens em New York City. Cara, eu acho que eu agradeço muito por ter sido um verão que eu cheguei. Que daí... Porque aqui realmente neva, né? Então eu cheguei lá, tava um verãozinho, tava um clima agradável. Aí eu cheguei, tinha aqueles táxis que você vê que são amarelos de filme, sabe? Aí você realmente percebe que você tá em Nova York, que você tá nos Estados Unidos de Nova York. É uma mudança de chave na sua cabeça, assim, que acontece naquela hora. Quando você tira o pé no aeroporto, você percebe que você... Nossa, eu tô em Nova York. Tem alguns táxis amarelos por aqui? Alguns, vários. Principalmente lá, viu? Eu saí do aeroporto, era só táxi, gente ali. Eu falei, meu Deus, eu tô em Nova York. E a experiência de ir no Times Square? Meu Deus, é muito lotado. Eu sempre sabia que era lotado, mas é muito lotado, é muita gente. Mas é lindo, tem muitas coisas turísticas lá, fotos maravilhosas que eu tirei lá também. Eu tive a experiência de tanto no calor, tanto no frio, ver a árvore de Natal, que eu esqueci o nome. No Rockefeller Center. Isso, é muito bonito aquela árvore. Tipo, eles se esforçaram muito pra fazer uma árvore tão gigante igual aquela lá. É muito grande mesmo. Então eu tive essas duas experiências e foram experiências maravilhosas que eu tive lá, fotos lindas que eu tirei e momentos que eu vivi lá também. E a comida? Muita diferença na comida? Bastante, mas eu acho que fui eu que não me comportei muito bem com a minha comida, assim, sabe? Mas
eu vou começar a ver que com valor. As coisas aqui são mais baratinhas pra comprar. Então, você tem mais acessibilidade de chegar nessas coisas. Então, nessa brincadeira de ter mais acessibilidade, você pode se perder nesse caminho, viu? Você pode se perder. Tu não seja assim. Aquele Maczinho que você vê que, nossa, é só $6. Mas não tem no Brasil? Tem, mas não é tão acessível quanto é aqui, sabe? O que você quer dizer? No Brasil é mais caro que aqui? Sim, eu lembro que eu e minha mãe, quando a gente comprava no Brasil, dava R$80 pra cada pessoa. Não é acessível pra todo mundo, sabe? Então, você chega aqui, aquele Maczinho que é $6, o combo, 10 no máximo. Aí você fica, ai, mas é só hoje. Aí você come hoje, você come amanhã e assim você vai, sabe? Tem muita gente que se perde nessa história. Então, a paixão foi McDonald's. Foi Mac e foi Costco. Gente, Costco, assim, virou um vício pra mim também, porque é muita quantidade em pouco valor. Então, quando eu conheci o Costco aqui, eu fiquei, tipo, completamente apaixonada. Gente, comida, Costco. Então, realmente foi uma coisa que eu fiquei apaixonada. Peraí, não tô entendendo. Me explica direito. Quer dizer, você sai do Brasil, que supostamente tem um salário mais baixo, né? As pessoas ganham menos. Você vem para um país onde o povo ganha mais e as coisas é mais barata? Exatamente. Não sei explicar essa, mas é exatamente assim. Uau! Mas eu sinto saudade da culinária brasileira, né? Porque tanto que eu venho aqui, eu como coisa do Brasil. Eu vou para restaurantes brasileiros, né? Eu vou frequentemente para restaurante brasileiro. Porque a culinária do Brasil é a culinária do Brasil, né? A gente tem... porque tá acostumado com o teu paladar. Ou você exatamente. com eles. É. Mas me conte, como é que foi essa adaptação de chegar na escola? Imaginar assim, vou pra escola, porque você chegou em julho, né? No início de julho, ficou julho, agosto. Mas peraí, alguma coisa aconteceu nesse período de férias? O que foi de especial antes da escola? Antes da escola? Então, nesse meio tempo que eu fiquei de férias, eu comecei a fazer vôlei aqui. Que foi foi uma coisa que me ajudou muito, porque foi ali que eu tive o primeiro contato com pessoas da minha idade. Então, eu comecei Como assim, pessoas da sua idade? Com pessoas que não falam português, que têm mais ou menos a minha idade, garotas da minha idade. Então, eu tava, meu Deus, será que eu vou conseguir me adaptar com isso? E eu sinto assim que eu consegui me adaptar bem. Eu falava daquele jeitinho meio, né? Mas ela Misturado. Misturadinho, assim. Quando eu vi, eu tava falando mas no meio da frase. Gestos. Exato. Mímica. Gente, a mímica foi minha salvadora, assim. Eu lembro que às vezes eu tava falando com umas garotas, e daí eu falava, e no meio falava um mas, né? E aconteceu algumas vezes isso, mas conforme o tempo foi parando, assim. Mas eu comecei o vôlei num clube super legal, Cali, Clube Base Long Island. É um clube super legal, assim, e eu comecei a temporada de verão. Então, eu tinha vôlei todos os dias ali, 2 horas todos os dias. Então, 2 horas todos os dias? Todos os dias. Ouch. Como a gente não tem aula nesses tempos, eles botam vôlei todos os dias pra você, 2 horas. Ou, se você quiser fazer mais tempo, de tarde, de noite, você pode ter essa oportunidade também. E foi tipo assim... Eu lembro aquela semana que nós fizemos, na verdade, não foi 2 horas, foi 3 horas. Teve um dia que eu fiz 4. Exato. Foi 2 de 2 horas. Exato. Você participou de 2 períodos na semana, assim, para quem fazia... Não, mas você também fazia vôlei lá no Brasil, não era? Eu fazia, só que é uma diferença muito grande aqui. Quanto que era lá? O valor não era tanta diferença. Não é o valor que eu tô dizendo, é o tempo de treinamento. Então, quantas horas por semana era? Eu tinha duas vezes na semana, 1 hora. Como é que é? Peraí. 2 vezes na semana, 1 hora por vez? Isso. E daí você vê aqui, tinha dias que era 4 eu tinha vôlei quase todos os dias. E vôlei no mínimo 2 horas por dia. Exatamente. Uau. E a gente não chegou no assunto da escola, mas a gente também tem o esporte na escola, né? O vôlei na escola. Eu fiz vôlei na escola. A temporada que tinha de vôlei eu participei. Eram todos os dias da semana também, 3 horas. A gente só não tinha treino na escola quando a gente tinha jogos. Então, foi ali também... E os jogos eram o quê? 1 vez por semana, pelo menos, não, né? Às vezes 2? Às vezes 2. Às vezes puxava E até como é que eram os jogos? Vocês enfrentavam o quê? Pessoas na escola? A gente enfrentava pessoas na escola. Às vezes... Não, da sua escola? Não, de pessoas de fora da escola. Sim. Escolas diferentes. Então, a tua escola tinha o teu time escolar. Isso.
enfrentava Sim. outras escolas. Isso. Aí, às vezes... Mais ou menos da mesma idade, o pessoal? Isso. É do primeiro do ensino médio até o último, né? Entendi. Então, algumas eram novas, algumas estavam mais tempos. Mas foi, assim, uma temporada incrível. Também foi a primeira temporada de vôlei que eu tive na escola. Aproximação, amizades que eu fiz na escola por causa do vôlei. Foi uma temporada bem legal, assim. E era muito tempo, assim. Pra quem fazia poucas vezes, igual eu no Brasil, essa mudança... Uma hora pra outra fazendo... uma hora pra outra fazendo 15 todos horas. os dias. E daí eu tinha na escola, eu tinha também no meu clube. Então, foi uma temporada muito legal, assim, pra mim, sabe? Era bastante Mas tempo. me conte o seguinte, quando você chegou aqui, que você não sabia o inglês, e o primeiro dia da aula, ou o primeiro dia de escola, que você fez a matrícula, foi lá e tal, e chegou... E de repente é que nem criança pequena quando a gente leva na creche, né? Chega lá e larga, a criança fica, oh, meu Deus do céu, eu tô aqui sozinha, cadê meu pai, cadê minha mãe? E de repente é você numa escola onde você está começando o ano 9, né? O nono ano. E agora, sozinha ali, sem falar a língua, como é que foi? O que aconteceu? Foi basicamente isso que aconteceu. Eu cheguei na escola, tava desesperada. Eu cheguei assim, eu falei, eu vou sofrer bullying nessa escola, porque eu não sei a língua. E eu achava que ninguém ia me ajudar. Mas foi bem ao contrário. Todo mundo da escola entende o seu lado de você não saber a língua. Eles acreditam que você vai aprender a sua língua também, vai aprender o inglês. Então, eu cheguei lá, tava chorando. Eu lembro que eu cheguei pra minha conselheira e falei, eu não sei onde é essa classe. E daí ela chamou uma garota pra me levar pra essa classe. E ela foi conversando comigo o tempo todo. Foi conversando em inglês? Em inglês. Eu tive que perguntar em inglês. Foi tudo em inglês, assim. E daí eu expliquei pra ela, e ela me acalmou muito nesse tempo de ir pra minha sala. Ela falou que ia ficar tudo bem, que eu não sou a única da escola que não sabe a língua ainda. E daí foi me acalmando isso, né? Mas aí eu cheguei na sala e veio o professor falar comigo, porque ele viu que eu tava chorando. Aí eu fui me apresentar pra ele, né? Aí eu comecei... O meu nome é Júlia, eu sou do Brasil, eu não falo inglês, não sei o quê. E todo mundo foi muito, tipo... Você falou isso em inglês, foi no seu inglês quebrado? Brasil! Foi mais ou menos assim. Mas todo mundo te ajuda muito, sabe? Eles não te negam o tradutor. Se você precisa do seu tradutor, eles falam, pega seu celular, usa, você tem o direito, sabe? De usar, é o seu direito. E uma coisa muito legal que tem aqui também, em todas as escolas, é o inglês como nova língua que eles te dão, que é um período onde você tem com outras pessoas que também não são desse país, dos Estados Unidos, e estão aprendendo a língua. Então, é ali que você começa a criar o seu básico do inglês, sabe? Você como se fosse uma classe separada. Isso, você tem algumas classes junto com os outros, e daí tem uma classe, um período, que é todos os dias, que é o período de auxiliar. E lá tem uma professora que ensina vocês o inglês, né? E tem outras pessoas que também não sabem. Quais as pessoas que tinha nessa aula, nessa classe? Eu tinha muitos... Nacionalidades. Era muito hispanos e tinha um chinês também na minha sala, muito querido. Mas eu tinha muitos... Sabia mais ou menos que você? Mas ele tá aqui há 2 anos e pensa... Ele era muito inteligente, assim, falava, sabe? Muito inteligente. Mas ele já falava inglês? Já. Mas às vezes eles te deixam nessa classe, talvez um sotaque seu que seja difícil das pessoas entenderem. Eles têm o tempo pra te ensinar, sabe? Então, se eles acham que você precisa de mais tempo, eles te deixam ali, você tem o seu tempo. Porque eles entendem que, às vezes, para você, é difícil você conseguir fazer uma pergunta em outras classes. Porque tem outros alunos que são daqui, que talvez não entendam você, sabe? Então, a gente tem essa classe que você pode fazer as suas perguntas lá. Você tem a professora que tá te ensinando inglês. Então, ela tira esse tempo, ela conversa com você, você pode fazer perguntas. Eu lembro que eu tinha feito uma pergunta, eu sempre fazia pergunta, né? Eu acho que eu era que mais fazia pergunta naquela classe. E eu sempre perguntava, coisa assim, e era meio que o meu momento pra fortalecer o inglês, sabe? Que daí, quando eu ia falar com alguém, eu lembrava, eu já tinha feito essa pergunta pra ela e eu sei hoje em dia que é de tal jeito. Então, aquele momento que você tem nessa classe é muito para as perguntas, porque é difícil você fazer perguntas fora daquela classe. É mais difícil pra você, né? É porque você sabe que ela vai te ensinar o que é o correto ali, né? E vai te ajudar. Outra coisa, você por acaso conhecia alguém que falasse a tua língua?
Eu conheci uma brasileira, que eu tinha conhecido ela antes mesmo de chegar na escola. Outros brasileiros me apresentaram ela, ela. Mas ela tá no último ano dela, então a gente quase não tem classes juntas. Mas foi super importante, porque ela fez vôlei comigo. Então, algumas coisas... Ela estava no teu... Tava no meu time de vôlei. Olha só. Então, algumas coisas que eles falavam do vôlei, porque era meu comecinho do ano, que eu não sabia o que era, ela me ajudou muito pra isso, sabe? Então, às vezes é bom ter um suporte que fala a mesma língua que você, por mais que eu não tinha muito contato com ela depois disso, né? A gente ainda se conversa. Sempre que eu olho ela no corredor, assim, eu já solto um oi, não sei o quê. Sim, mas peraí. Mas agora que você sabe um pouquinho de inglês, mesmo assim, quando você encontra ela, tem que falar o português? E eu lembro que antes de eu começar a escola, conhecer brasileiros, eu falei... Mãe, se tiver brasileiros lá, eu com certeza vou falar inglês com eles. Porque eles podem me ensinar o inglês, eles podem me corrigir. Já ouvi essa história antes. Não funciona. Você olha o brasileiro e você dá um sorriso, você fala, oi, tudo bem? E foi o que eu fiz. Você já solta o português? Eu já solto um português, eu já solto, oi, tudo bem, assim. Sabe o que é? Esse negócio é interessante, porque é como se a gente tivesse a necessidade de se expressar na maneira que você se sente mais confortável. Então, essa ideia de que você vai encontrar o brasileiro e vai falar inglês com ele... Pelo menos a princípio, não. Você vai falar a sua língua com ele. Se você sabe que ele é brasileiro... Às vezes eu recebo alguns clientes que são em inglês ou não me conhecem. A gente começa a conversar no inglês, de repente. Quando você sabe que ele é brasileiro, você pode até ficar no inglês, mas fica meio estranho assim. Pô, você sabe português? Vamos conversar na nossa língua. Isso é bem gostoso, é bem legal. Uma outra pergunta aqui. Então, você foi para a escola, começou a desenvolver aí o inglês, mas e como é que foi a comunidade, o envolvimento aí com o povo brasileiro? Onde você encontrou parceiros brasileiros, amizades brasileiras? A maioria das minhas amizades brasileiras realmente, que eu não conheço da escola, vieram da igreja. Então, você provavelmente vai encontrar fora de lugares da escola, sabe? Porque eu tenho poucos brasileiros. Então, a minha, onde eu encontrei, foi na igreja. E foi muito bom, sabe? Foi, tipo... Isso também me fez me aproximar mais pra ir pra igreja. Porque eu não tinha muito costume de ir no Brasil. E ter eles ali, saber que eu podia ir ali, me fez me aproximar mais da igreja. E me aproximar um pouquinho mais... Bem mais de Deus, assim, de alguns entendimentos que eu não tinha antes. Então, encontrar toda essa comunidade brasileira foi importante pra mim também, sabe? Algumas coisas eu aprendo com eles, sobre coisas que eu posso fazer no ensino médio, isso, aquilo. Eu aprendo muito com eles também. Interessante. O que você diria para uma pessoa que talvez esteja nesta situação de vir para cá, de repente seus pais estão planejando vir? O que você diria para uma pessoa assim? Assim, não vai ser o fim do mundo, porque, mas ainda se você tiver a minha idade, não vai ser o fim do mundo. Você vai ter contato com seus amigos do Brasil ainda. Quando você for visitar, você vai ter eles lá. O WhatsApp continua funcionando. Exatamente. Então, você vai... O TikTok quase caiu. Mas você vai continuar tendo seus amigos do Brasil. Você vai ter a sua vida no Brasil. Porque eu tinha muito medo de perder a minha vida lá, sabe? Você vai ter as duas vidas e você vai conseguir usar as duas ao mesmo tempo. Você não vai perder seus amigos. E você vai ter oportunidades legais aqui. Tanto de esportes, com a língua, estudos. Porque é mais tempo de aula aqui. Uma coisa aqui, explica pro pessoal o seguinte. No Brasil, você tinha aula de manhã. Começava que hora? Eu não sei, porque eu nunca estudei de manhã. Mas eu acredito que seja ali pelas 7h15. Tá, mas... o pessoal ficava até o meio-dia. Isso. À tarde você começava que hora? 1h15. E até que hora? 5h45. Ok. Então, tipo, 1h15 até 5, umas 4 horas aí. 4 horas e meia, mais ou menos. Isso. Ok? E aqui? Não é 4 horas e meia também? Que hora você começa? É quase multiplicado, viu? Eu começo às 8, né? 3 para as 8, então às 8. E eu acabo às 13h30. Então, é 7 períodos de aula, é da manhã até a tarde. E quando eu tinha meu vôlei, depois da escola, eu ficava lá ainda pra treinar o vôlei. Ia sair de lá de 6 horas da tarde. E era mais 3 horas. Então, durante meu período de temporada de vôlei, eu ficava 11 horas na escola. Ouch!
Era muito tempo. Ok, mas uma das coisas que o pessoal que não sabe está nos ouvindo é, por exemplo, a escola. Qual que foi a grande diferença? Como é que é preenchido esse horário de 8 horas? Você só tem classe de matéria, de escrever, tipo geografia, Não. história? Ou tem outras coisas manuais? O que tem Então, mais? Você pode escolher as matérias adicionais, assim, eu vou dizer que você pode ter, sabe? Tem gente que faz cerâmica, eu faço arquitetura. Eu tô tentando ser melhor, mas eu faço arquitetura. Você pode fazer coisa com cozinha, eu acho muito interessante isso com cozinha, música. Tem mais algumas matérias, mas como eu escolhi aqui pra mim, como eu tava aprendendo inglês, ia ser melhor, porque eu não ia conseguir começar fazendo cozinha, né? Ia pedir o arroz e ia pegar o feijão. Então, não tinha como começar fazendo cozinha. Mas eles têm essas matérias adicionais. Eles fazem teatro também, eu fazem faço esportes. Finanças. Eu tô fazendo finanças com uma aula também. Mas eu acho... alguma coisa, né? Eu vou ser a próxima contratada da KPM, tá? Tô fazendo finanças. Então, essas aulas adicionais, elas te ajudam a saber o que você vai querer no seu futuro, sabe? Se você se identificou com aquilo lá, porque história, coisas assim, te fazem aprender. Mas para o seu futuro, o que você quer saber, o que você realmente quer fazer. Se você quer saber com arquitetura, com coisas com cozinha, administração, finanças, que é o que eu estou fazendo agora. Então, isso te ajuda a ter uma ideia do que você quer fazer no futuro, sabe? Você já sabe, eu me dou bem com isso, não sei o quê. Então, te ajuda muito ao seu futuro. Você sai da escola com uma base, com uma noção do que você quer fazer na faculdade. Isso é muito legal. É muito. E isso é uma das coisas que eu sempre admirei o sistema brasileiro não ter isso. Aliás, sempre admirei, não. Sempre admirei o sistema aqui e sempre me admirei pelo fato do Brasil não ter isso ainda. Mas é por causa da necessidade. Às vezes, uma escola não comporta salas suficientes para ter o número de aluno que tem. Então, por isso, eles têm que dividir um período e depois botar outro período, né? Mas se tivéssemos no Brasil essa ideia das crianças ir para a escola, ficar o tempo inteiro, não só ajudaria mais os pais. Isso, porque muitos pais que têm que deixar o dia inteiro, às vezes pagam um extra turno depois, sabe? É contraturno que eles falam. É em outra escola que fazem os contraturnos e geralmente essa escola é paga. Eu não conheço um contraturno que... Lá no Brasil, você quer dizer, né? Isso. Pois é. E aqui não, aqui faz parte do programa. Então, a maioria das crianças saem da escola às 3 horas da tarde. Além do mais, tem um ônibus escolar. Se você mora longe, o ônibus escolar vai te buscar na escola, vai te largar em casa, né? E tanto ida quanto volta tem que ser supervisionado. Então, ele sempre vai te entregar para alguém, não é só te largar na porta e pronto, né? Outra coisa que eu acho muito importante que eles têm aqui é que pelo menos num dia você tem um período que você pode fazer seus temas, sabe? Como assim? Eles chamam de study hall. Você tem um período para você botar essas coisas em dias. Porque eles entendem que você pode fazer esporte depois da escola, que pode ficar pesado para você fazer tudo isso. Então, quer dizer, tem um período neste horário, entre 8 até as 3 da tarde, você tem um período que você é vago para você fazer os seus temas, de repente estudar para uma prova, alguma coisa. Exatamente. É o período Parece que é bem pensado essas ideias, né? É o período que eu mais uso pra fazer coisa, sério. Porque às vezes na aula... Dormir. Não, às vezes eu fico confuso com alguma coisa, então eu pego meu study hall e, tipo, eu boto tudo em cima, assim, e ajuda muito. Então é por isso que você quase não faz tema em casa? Exatamente. E ajuda isso, porque os alunos falam, vou fazer em casa, mas aí chega em casa, faz isso, faz aquilo, e não acabam fazendo tema. Então acaba que esse período é super importante pra quem é estudante, pra botar as coisas em dia, sabe? Eu, pelo menos, sempre tento botar tudo em dia, porque ajuda mais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi essa experiência? Principalmente o seguinte. Quando você chegou aqui, você estava no 9º ano no Brasil, certo? Você tinha começado lá em março ou fevereiro, seja lá. E você estaria se formando em dezembro de 2024, correto? Então, este ano de 2025, você estaria começando o 10º ano. Isso. Correto? Só que como você começou aqui em setembro, você... entrou no 9 de novo, certo? E vai se formar agora em junho no 9º. Isso. Como é que foi essa
aparente regressão de matéria ou regressão de ano, conteúdo, né? vamos supor, ou ano escolar? No começo eu tava meio que indignada, assim, que eles iam me voltar uma série, que eu não ia estar com pessoas da minha idade, como assim? Meu Deus do céu, fim do mundo. Mas hoje eu olho mais como uma oportunidade pra mim, sabe? Porque eu vou ter mais tempo pra aprender meu inglês e muitas matérias de que eu já tinha feito no Brasil, eu tô refazendo aqui. Então isso me ajuda, porque eu tô aprendendo o que eu já aprendi, só que de uma língua diferente. Então isso me ajuda a ter mais noção do que eu estou fazendo, sabe? É como se fosse ao recapitular essa matéria, te dá uma certa confiança para fazer a matéria, já que a língua é uma barreira, né? Então, eu voltei algumas coisinhas semelhantes, principalmente matemática. Então, eu tô aprendendo coisas que eu já aprendi. De uma forma diferente. De uma forma diferente, na forma que eles fazem aqui, que eu tenho algumas coisinhas que eles fazem diferente. Então, eu já posso aprender do jeito que eles fazem para não sofrer futuramente de não saber como faz. Então, eu aprendo do jeito que eles estão fazendo. De uma coisa que você já sabe, né? Exatamente. Eu reaprendo e ainda tô aprendendo em outra língua, com outros nomes. Aqui, vocabulário, né? Então, eu aprendo alguns vocabulários que eu não sabia antes. Muito bem, Julinha. O que você pode, assim, concluindo, dizer do que, talvez, o que você pensa em ser no futuro? Pronto. Como você vê a Júlia do futuro? Aqui ou no Brasil? Hoje em dia, eu vejo aqui, sabe? Sério? Uhum. As pessoas falam... Você já me falou isso, que é muito cedo. Tipo, que as pessoas demoram mais pra falar aqui, pra se verem mais... Você mesmo já me disse isso, que as pessoas demoram mais pra se ver no país diferente do que no seu próprio país. Mas eu, como atleta que jogo vôlei, eu me vejo mais com o futuro no que eu quero fazer, que tem relação com o vôlei, mais alguma faculdade. Eu me vejo crescendo mais aqui, sabe? Então, de uma visão mais de futuro, não agora, não com o que eu sinto agora, mas de uma visão de futuro, eu sinto que o meu futuro tem mais coisas a acrescentar aqui, mais oportunidades para crescer, para jogar meu vôlei, para aprender, para ter mais carreiras, chances de carreiras, tanto profissionalmente, tanto no vôlei. E então eu vejo aqui tendo mais essas chances. Interessante. Pensamentos finais? Pensamentos finais. Eu acho que eu não consegui concluir o que você tinha falado sobre as pessoas que querem vir pra cá, porque isso aconteceu há uns tempos atrás. Uma mulher falou pra mim, ela chegou e disse: eu quero me mudar pra cá, mas o meu filho tem mais ou menos a sua idade e ele não aceita isso, ele não quer isso. E daí ela pediu pra mim falar com ele. Eu falei, coitada, senhora. Eu falar com seu filho, coitado, viu? Mas eu acho que realmente não vai ser o fim do mundo, sabe? Você vai se adaptar aqui. O esporte, eu que jogo esporte, ocupou muito a minha cabeça. A sensação de você estar evoluindo em outra língua é muito boa. A sensação de não estar aprendendo uma língua é tipo, nossa. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, tinha algumas coisas que eu não entendia. Porque eu levava muito no pé da letra da tradução, sabe? Eu traduzia tudo. Então, agora que eu escuto alguma coisa, eu já entendo aquilo lá, que eu não entendia no começo, eu tô evoluindo em outra língua, eu tô evoluindo, aprendendo coisas em 2 línguas, Então, ter esse sentimento vai, recompensar aquele medo de sair do seu país. Você vai conhecer pessoas novas aqui, você vai conhecer pessoas novas aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar muito, muito, muito. Porque eu conheci pessoas que me ajudaram demais. Muito bem. Este pensamento que ela começou a falar ali, esse sentimento que você sente quando você está num local novo, principalmente a língua, é como se você estivesse desvendando um novo universo. É muito interessante quando você sabe realmente 2 línguas, aquilo abre a sua cabeça. Uau! Parece que eu estou conquistando um novo mundo. É fabuloso esse sentimento. E, voltando aqui, não fique com medo, não. Vem para cá e arrisque. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Julinha, muito obrigado. Foi um prazer poder ter esse bate-papo contigo. Digo, gente. Próxima vez, quem sabe, a gente pode fazer um outro. Com a minha mãe junto. Com a sua mãe junto. Obrigada, mãe. Não só isso, mas de repente você nos contar a experiência, como é que é a formatura aqui, né? Uhum.
porque a minha formatura é aqui 3 meses. Então, tá chegando ali... Outra coisa, ela teve um campeonato pelo clube do Cali em final de janeiro. Teve um campeonato que vocês participaram lá em Long Island. Long Island não, Rhode Island. Posso falar o resultado? Pode. O que aconteceu? A gente pegou ouro, a gente pegou o primeiro lugar, gente. Foi uma final lutada. Você tava lá, você sabe que foi uma final lutadíssima e a gente conseguiu. Imagina aquele, olha só os últimos detalhes. Eles jogaram contra um time, perderam para aquele time. E depois, né, durante o estágio normal, daí foram lá para as finais. Quando chegaram lá na final, tava aquele time contra um outro time. Esse outro time eliminou o time que ganhou delas. Perdeu, Só que elas ganharam de um outro e foram se enfrentar com esse time que tinha ganhado do time que ganhou do delas. Então, é como se fosse o time melhor que o anterior estava agora enfrentando com elas. Mas foi bem interessante, porque as meninas... Lembra no início lá? Nossa, não, no início, quando elas estavam só fazendo a demonstração e pá, estourando bola aqui e ali, uau, você ficava assim, caramba, uau, são tudo umas monstras essas mulheres. Mas segurou todos, viu? Mas depois, quando elas começaram, o time de vocês segura aqui, segura ali, segura ali, e elas ficaram meio assim, como assim? Essas estão segurando nossas boladas? Não, No final, ganharam o primeiro, depois o segundo, elas seguraram, mas como assim? Essas daí foi bonito de ver, viu? Seguraram bonito e ganharam no final. A tal ponto que ganharam o quê? Foi 16 no tie break lá na final? No último 16 a 6. Foi 15. 15 a 6. Foi 15 a 6. O último foi nosso. O povo ficou assim, mas como assim? Exatamente. No Vocês subiram na confiança e as outras decresceram como se fosse, não tá acontecendo com a gente. Foi muito lindo aquilo, viu? No segundo set, faltava 5 pontos pra elas ganharem. E se elas ganharem aquele set, se elas tivessem ganhado aquele set no segundo... acabado. Era o primeiro lugar delas. E faltava 5 pontos pra elas ganharem. E de uma hora pra outra vocês viraram e bum. E ali que a gente percebe que a energia, como você tá com a energia, modifica, sabe? Tanto o grupo... E tava os pais ao redor e a gente tudo pulou. Que os doidos, gol, pega! Foi muito bacana. Se você deixa uma energia boa na quadra, você tem uma confiança de fazer tal bola, de fazer isso. E ajudou muito a gente, sem dúvida. Sim. Foi bonito de ver. Parabéns. E final de semana que vem a gente tem outro, viu? Esse próximo final de semana agora, elas têm um outro, só que esse daí é maior, né? Vai ter mais gente. Apesar a gente pega ouro de qualquer jeito. Então, é isso aí. Confiança que vai crescendo. Ok, Julinha. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Muito obrigado. E até uma próxima. Valeu, então.